O dia anterior a esse vídeo que eu gravei em Akihabara foi uma experiência que eu tive no dentista. Eu fiz um orçamento para ver os problemas e os tratamentos que eu tinha que fazer para minha situação dentária. E só essa primeira consulta, que geralmente você não paga no Brasil para você ver o que você tem que tratar, foi ali 3.000 ienes, que é cerca de uns 90, 100 reais. E eu fiquei surpreso, porque esse tipo de consulta você nunca paga no Brasil. Então, eu quero trazer aqui para vocês um comparativo entre Brasil e Japão referente ao sistema de saúde. Eu sei que entre todos os países de primeiro mundo, o único que se aproxima a ter um pouco mais de fácil acesso à saúde é o Japão. Tem um sistema público de saúde que você paga cerca de 30% da conta total. Então, se de repente sua consulta deu 100 reais, você vai ficar responsável só pelos 30 reais. 70 reais é do governo, ele subsidia o, quando você tem o seguro de saúde nacional aqui do Japão. Mas eu não quero comparar com o SUS do Brasil, que o SUS do Brasil você faz ali a registra a consulta para uma data X e ao mesmo tempo você também já marca a data do seu caixão, porque você até você se tratar você está morto. Mas enfim, vamos falar aqui um pouco sobre como era no Brasil quando você é alguém que trabalha por uma grande corporação e tem o seu plano de saúde ofertado por uma seguradora de grande nome. Então você tem empresas que elas dão esses belos planos de saúde para você que cobrem tanto a parte médica quanto a odontológica e tem uma cobertura sensacional. Você consegue ir a diversas clínicas, hospitais e fazer todos os tratamentos ali pagos. Então entra aqui, por exemplo, uma endoscopia, colonoscopia, aqueles ressonância, raio-x. Dependendo do seu plano, vem todos esses tipos de exames já pagos para você. É tudo coberto já pelo seu plano de saúde. E aí você tem também algumas regalias a mais, como por exemplo, quando eu estava ainda trabalhando no Brasil, eu lembro que estava ficando famoso o Gympass, que é essas mensalidades separadas por nível. Então você tem o nível mais básico, que te dá acesso a academias mais básicas, você tem os planos mais intermediários, que te dão acesso às academias mais intermediárias, e o nível mais fodão, né? Que ele te dá acesso às academias mais pica e mais alguns outros tipos de estabelecimentos relacionados à saúde. Por exemplo, o spa. Eu lembro que tinha um spa que era relacionado com yoga também. E o logo era meio vermelho. Ficou bem famoso esses dias aí por conta desses pequenos influencers. Então, querendo ou não, o acesso à saúde no Brasil e o autocuidado, a possibilidade de também você fazer um pequeno atestado médico toda vez que você sente um peido molhado, para levar lá na empresa que você trabalha e falar que por conta do estresse e minha condição psicológica, eu tô peidando molhado aqui, toque esse atestado para tirar aquele dia de folga. Esse tipo de coisa não existe no Japão, viu? Só para deixar bem claro. Eu já abordo o caso do Japão, mas aqui sem querer tirar sarro, você também tem acesso à parte da área de saúde mental, né? A saúde mental no Brasil ela é bem mais valorizada do que aqui no Japão também. Então você tem acesso a diversas clínicas da área de saúde mental, você tem um peso um pouco mais forte com a parte de fazer terapia do que é aqui no Japão. Então, por que eu estou entrando nesse comparativo? Porque quando você pensa em Japão, você acha que como um trabalhador de grande corporação, você vai ter também os mesmos acessos fáceis que você tem à saúde. Assim, eu não reclamo do que você tem de infraestrutura. A infraestrutura aqui no Japão é incrível, cara. Eu fui no dentista aqui ontem e o cara ele fez tanto aquele raio-x de dente, né, do seu crânio ali,
e também a digitalização da sua mandíbula. Ele mostra ali na foto digital todos os seus dentes de forma clara para apontar que mal você tem ali dentro da sua boca. Então é um tipo de negócio que você precisa sair da clínica do dentista, ir para um laboratório de imagem para pegar a imagem do seu crânio, depois ir para um outro laboratório que vai fazer ali a digitalização da sua boca. Então, dependendo do dentista aí no Brasil, muito pouco. Aliás, eu nunca vi um dentista que concentra todos esses exames em um local só. Então, aqui no Japão, eu tive acesso a tudo isso em apenas um local, que me tirou cerca de apenas 30 minutos ou menos para eu poder ter ali esses exames e também um rápido diagnóstico do que eu tenho. Para quem gosta de velocidade, atendimento, eficiência, é bom. O problema é que você, pelo pouco tempo que você tem com o doutor, você não consegue ter aquela discussão tranquila que você tem no Brasil. Parece que existe um ambiente de pressão para você sair rápido dali e não ter aquele momento de conversa e quebra de gelo. O Brasil, você tem um atendimento um pouco mais humanizado, como dizem. Eu lembro que eu falei com algumas pessoas que trabalhavam na área de saúde, eles falavam muito sobre o atendimento humanizado, que você precisa ter a linguagem do povo para falar o que a pessoa tem, o que a pessoa pode fazer para ela não passar por aqueles perrengues no futuro, dá aquelas instruções que não é só resolver o problema de agora, mas sim prevenir que você não tenha nenhum tipo de aberração lá no futuro. Esse tipo de medicina preventiva e humanística não existe aqui, cara. Aqui é tipo, vou ao médico com o problema que eu tenho e ele resolve o meu problema. Se eu não tenho nada, dificilmente ele vai fazer alguma coisa para tentar melhorar o meu futuro. Você que se for, você que se ferre, né? Ele não quer saber do que você pode ter no futuro. Ele quer saber o que você tem agora para ele botar o dele no bolso e fazer a grana dele. Mas aí nada de errado. O cara ele só está sendo eficiente e tem uma diferença cultural grande comparado ao Brasil. Quem gosta de precisão e precisa fazer bom uso do tempo, aqui é um bom negócio. E é claro que não tão diferente do Brasil, você também tem que ter sorte na escolha do seu médico. Vira e mexe, eu ouço falar de médico que assim, o cara tá perdido sobre o qual tratamento vai ministrar em cima de você, porque ele fez alguma faculdade de medicina que não aborda a medicina da mesma forma que no Brasil. Então você pode acabar recebendo tratamento que de repente está desatualizado e você não vai ter ali melhores progressos das suas condições de saúde. E o pior de tudo é que tudo isso ele é pago, né? No plano de saúde que você tem via empresa no Brasil, você não paga, né? Você paga ali a mensalidadezinha, mas aí o acesso é acesso ilimitado. Agora aqui no Japão você tem o seu plano, o seu seguro de saúde nacional, só que você paga 30% de tudo. Então, quando você chega de repente num gastro, que os exames são um pouco mais caros, de repente uns 2.000 pau, é meio caro esses exames aqui no Japão, você vai ter que pagar e tirar do seu bolso, quanto que no Brasil, se o seu plano de saúde tiver essa cobertura aí para você fazer esses exames, sai tudo de graça, cara. Eu lembro ressonância magnética que eu como corredor, maratonista, vira e mexe eu tenho a perna ferrada. E aí eu lembro que eu fazia algumas ressonâncias aí no Brasil, gratuito. E aqui, cara, dependendo do local que você faz, o preço é um rim. Por mais que seja 30%, vai 30% do seu rim. Então não vai ser aquele acesso gostoso de saúde que você tem no Brasil, por mais que você seja o cara pomposo de uma grande companhia e tenha assim o seguro de saúde nacional do Japão, não é a mesma coisa que no Brasil. Então se você acha que você vai vir para cá
e achar que a vida é um morango e vai ter um acesso gostosinho de saúde como tem no Brasil, infelizmente você tem que lutar para não ficar doente, senão você vai ter que desembolsar uma graninha. E aí você tem também que ter uma boa escolha de médico, ou o médico ele vai meio que cagar pro seu estado de saúde. Então não é uma coisa fácil ficar doente no Japão. Se você tem facilidade de ficar doente, eu altamente não recomendo você fazer essa aventura de vir morar para cá. Assim como qualquer outro país do primeiro mundo, eu acho que a saúde é um assunto que o Brasil, por incrível que pareça, ele se sobressai. É claro, eu não estou colocando o SUS na conta, porque o SUS é assim, se inscrever no SUS que você se inscreve também para uma casa funerária. Mas enfim, esse é o vídeo que eu queria deixar aqui com vocês hoje para acabar com essa ilusão da saúde pública do Japão ser maravilhosa. Então, caso vocês curtem notícias referentes ao Japão, considere se inscrever aí no canal, fique à vontade na seção dos comentários, deem o joinha aí para fortalecer e até o próximo vídeo. Eu acabei liberando monetização nesse canal, caso vocês achem que eu mereça uma doação por caminhar no Japão para mostrar para vocês, fique à vontade para fazer as boas honras. Até o próximo vídeo. Falou!